Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que os Colorados estão super preocupados lá, né, com a invasão, como ele mesmo diz ali, a invasão silenciosa do Flamengo lá no Rio Grande do Sul. Me parece que a gente só tá se multiplicando, né, pelo Brasil todo e quiçá fora do Brasil também. E aí eles estão muito preocupados porque estão vendo muita camisa do Flamengo na rua, enquanto a do Grêmio e do Inter não estão vendo tanto, né. E também tem um corte aí do Rica Perrone falando umas boas verdades em relação, em favor do Flamengo, né? Em relação à mídia em geral, beleza? E trazendo os pontos de vista dele, claro que eu concordo com a maioria ali. E acho que vocês vão concordar também, beleza? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, vai me ajudar muito aqui. E clica no botão hypar aí, beleza? Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Há uma invasão silenciosa acontecendo em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, não sei. Em Porto Alegre, com certeza. Hoje fui cedo ao mercado, uma caminhada assim de uns 2, 3 quilômetros. E me preocupou porque eu vi mais camisas do Flamengo na rua do que de Inter e Grêmio. Foram 5 camisas do Flamengo nesse trajeto. Uma de Inter e uma de Grêmio. E essa invasão silenciosa é perigosa porque talvez aqui Rio Grande do Sul, São Paulo, sejam os últimos redutos dessa invasão, desse hype flamenguista. E me preocupa bastante isso, porque se antes a gente perdia espaço para os times europeus, agora estamos perdendo para o Flamengo. E é natural que isso aconteça, porque, enfim, é o clube que ganha, é o clube que está na mídia o tempo inteiro, né? É o clube dos famosos, é o clube enfim, de quem está na TV o tempo inteiro, de quem ganha o tempo inteiro. E me preocupa isso porque estamos perdendo espaço para o Flamengo. Repito, se antes a gente perdia espaço aí para Barcelona, para Real Madrid, para Manchester City ou United, para Bayern, agora a gente está perdendo para o Flamengo. E acho que Inter e Grêmio deveriam se preocupar com isso também. O marketing, sobretudo de Inter e Grêmio, além do futebol, nem fala, evidentemente, isso é uma obviedade. Mas estamos perdendo espaço e mercado para o Flamengo também. E acho que isso deveria preocupar muito a Grêmio e Inter. Enfim, me chamou a atenção isso, que em Porto Alegre, numa caminhada aí de 3 quilômetros, 5 camisas do Flamengo, uma de Inter e uma de Grêmio. Eu, se fosse do marketing, sobretudo de Inter e Grêmio, ficaria bastante preocupado com isso. Perder mercado para os caras de dentro do Brasil, inclusive. Além de perder mercado para os caras da Europa, evidentemente. Acho que é algo grave, algo sério. E que, na verdade, só recupera esse terreno conquistando títulos. Ninguém gosta de torcer para times que não ganham, para times que perdem o tempo inteiro, por mais cultural e arraigado que sejam Inter e Grêmio na nossa cultura. No nosso chão, né? Na nossa raiz. Mas isso me preocupa bastante, sobretudo para as novas gerações. Daqui a pouco um guri, em vez de torcer para Inter e Grêmio, opta pelo Flamengo. Acho algo bastante grave e se eu fosse das duas direções, eu começaria a ficar bem preocupado com isso. É claro que só se recupera esse terreno sendo campeão, erguendo taças, conquistando títulos. E isso está muito distante da realidade de Inter e de Grêmio nesse momento. Cara, o Flamengo pode-se dizer que ele fez um jogo onde ele teve mais domínio da partida, editou o ritmo do que o Lanús, obviamente. Mas quem teve 3 chances claras de gol foi o Lanús, né? 2 anuladas ali por alguns centímetros, as 2 corretamente anuladas, 2 gols estavam indiscutivelmente impedidos, e um terceiro gol logo depois de ter tomado esses 2 gols, inclusive muito parecidos, gols com antecipação, né? Os 2 gols com cruzamentos na área que tem uma antecipação do Lanús. Os 2 foram anulados, o terceiro de cabeça do jogador vindo de trás, já não tem discussão, tomou a bola aérea e acabou perdendo o jogo. Cara, absolutamente revertível pro Flamengo, não tem nada com que se assustar. Mas, como a gente tá no começo da temporada, fica aquela análise de esperar, assim, quando é que o Flamengo vai se ajustar e vai encontrar o seu time ideal, né? Acho que hoje o Felipe Luiz, quando ele coloca o Arrascaeta lá na frente, o Paquetá um pouco mais atrás, ele cria um time que tem todo o domínio do jogo e a posse de bola. O jogador, o Flamengo faz uma linha ali com os 2 zagueiros e fica ali o primeiro volante e todos os outros jogadores do Flamengo saem para jogar. Todos eles. Só que você tem todo mundo no ataque. Então, assim, lembra, só que com qualidade, o time do Vasco jogando com o Diniz. Ou seja, você tem a bola, você vai para cima dos caras, você vai ficar com a bola, mas não necessariamente você vai transformar isso em gol porque o adversário está fechado. Hoje em dia, cara, infelizmente, naquela crítica que eu faço muito ao futebol de hoje, alguns chamam de saudosismo,
O futebol hoje ele virou um futebol para quem não propõe o jogo. Ele virou um futebol para quem está disposto a se defender e achar uma bola no contra-ataque. Eu não sei como achar isso positivo. Tem gente que acha, eu não consigo achar positivo que os melhores sejam menos possíveis de confirmar o seu resultado através de técnica do que os piores, mas o futebol de hoje ele é assim, gostemos ou não. Então você vê times fortes dando a bola para o adversário para exatamente ter esse espaço. Hoje o Felipe colocou um time ali que, como teste, faz muito sentido, porque ele falou, pô, já que eu não estou criando chances claras de gol, meu centroavante está ali meio perdido. Eu vou botar mais um jogador de boa movimentação, junto com o Paquetá vindo de trás, com o Arrascaeta, porra, e de repente aqui eu acerto, né, um time que rodando, trocando passe, a gente consiga chegar com alguma velocidade no passe, porque velocidade no campo de corrida não tem como, porque o Flamengo tem a bola. Então não tem pra onde correr. Né? Você já tá com a bola em cima do adversário, você não tem espaço para dar uma arrancada. E aí, cara, não dá pra dizer que não funciona como domínio de jogo. O Flamengo domina o jogo de novo. Mas as chances de gol foram as 3 pro Lanús e nenhuma pro Flamengo. Então, começa a se criar a mesma coisa do discurso do ano passado, mais ou menos dessa época, que era assim, pô, o Flamengo tem a bola, mas o Flamengo tem 2 chances de gol no jogo, mas ele faz as 2. Essa é a vantagem, né, de ter o time que o Flamengo tem. Você pode se dar alguns luxos, mas pelas mexidas, pela maneira com que o Flamengo tem encontrado alguma dificuldade, dá para imaginar que o Felipe Luiz ainda não tem claro na cabeça dele quem são os 11 e como é que ele vai estipular os 11 titulares pro resto da temporada, exatamente porque essa dificuldade, por mais que ela seja normal de criar chance, pelo aquilo que eu falei sobre futebol, ela não deveria ser tão intransponível a barreira adversária como é pro Flamengo. Né? O Flamengo tem tido... Quando o Flamengo faz 1-0, cara, esquece. Mas quando o Flamengo tem que jogar contra um time que tem direito de jogar fechado, o jogo é chato, cara. O jogo é difícil, cara. O Vitória, por exemplo, incomodou o Flamengo. Né? O Flamengo deixou 2 bolas contra o Vitória, senão ele tinha perdido o jogo. O Vitória perdeu um pênalti e tal. Então, o Flamengo tem uma certa... Eu não vou entrar nessa pilha de algumas pessoas que acham que a confiança é exagerada. Esses caras estão no salto alto, estão achando que vão ganhar o jogo a hora que querem. Eu não acho que é isso, mas eu acho que eles têm consciência de que eles são melhores. E de que se os dois tiverem 3 oportunidades de gol para cada lado, o Flamengo vai acertar 2, eles vão acertar 1 pelo menos. O Flamengo é mais qualificado para isso. Mas a fluidez do jogo para que as chances aconteçam realmente não é boa. A melhor chance, talvez, que o Flamengo tenha tido foi numa bola esticada, retomada pelo Flamengo, que foi esticada na esquerda. E eu não me lembro quem que foi, acho que tinha algum reserva que tinha entrado. Ele consegue criar uma bola e rolar no meio para alguém concluir, o goleiro sai. Mas ali já é o quê? Uma bola que você pega a defesa desprotegida, a defesa desorganizada. O ataque contra a defesa é o mesmo problema do Vasco do Diniz. Você vai enfrentar não apenas os adversários, você vai enfrentar uma condição que hoje o futebol permite, que é de você preencher todos os espaços com o seu time na retranca. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal e eu concordo com muita coisa que ele disse ali, só que eu acho que o Flamengo, eu também não concordo com o que muitos estão dizendo aí, né, que é soberba, essas coisas não. Eu tô achando que pode ser ali, espero que eu esteja certo e não enganado, carnaval. Quem sabe, alguns jogadores ali devem ter tomado um pouco a mais, entendeu? Não tava muito... sabe, aquele ritmo caiu, mesmo voltando a treinar e tal. Eu tenho pra mim que o jogo de volta já vai ser um pouco diferente. Não tem carnaval, tá concentrado, tá ali treinando, entendeu? Mas eu acho que em relação ao ataque, não pode ficar só o Pedro isolado lá na frente, né? Porque eu vi muito isso. O Felipe, quando colocou o Pedro em campo, eu vi o Pedro muito isolado e o time não se aproximava. Teve momentos do jogo ali que eu vi o Flamengo muito espaçado. Parece que os jogadores do Flamengo estavam marcando o vento, sabe? Tu via que o Lanús, onde tocava a bola, eles se encontravam em campo, um jogador sempre com liberdade para levantar a cabeça, pensar e tocar em outro jogador deles, provavelmente, né? E eu não via o Flamengo como naquela liga, né, sabe, aquela voltagem 110, pelo menos para estar atento a esse tipo de situação. É claro que o Felipe vai rever o jogo, né, vai rever todos os lances do jogo e vai prestar atenção nisso, porque eu acho que o Flamengo jogando, preenchendo os espaços com todos os jogadores, sendo assim bem seletivo, ele consegue sufocar o time adversário e criar oportunidade de gol, sim. Mas eu acho que como ele disse aí. No ano passado foi assim, começou mal também. E foi, né, dando liga, foi se entrosando, foi entendendo a mecânica do pensamento do Felipe Luiz e conseguiram chegar no final com bons resultados, que foi os títulos que a gente ganhou
no ano passado, beleza? Mas esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, beleza? E clica no botão hypar. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!